Este é o quadro Tem Satsanga no Bully. Acompanhe aqui pessoas que realmente sabem do que estão falando. Olá, bom dia. Olá. Tudo bom? Você me escuta, Govinda? Agora eu estou te ouvindo. Ótimo. Sim. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Graciela. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos dar uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Sim. Aí a gente já inicia. Como é que tá o clima aí? Tá muito quente? Não, aqui tá friozinho. Aqui na Inglaterra. A gente trocou, então, porque estamos no inverno e está quente aqui hoje. Aqui é para ser verão, aí tá friozinho. Oi, Carol, tudo bem? Como é que você tá? Namaskara. Tudo certinho com você, Carol? Bom dia. Luiz, bem-vindo. Que bom. Feliz que esteja tudo bem. Oi, Andréia, tudo bem? Bom dia. Sempre com alegria, né? Oi, Débora, tudo bem? Todo mundo tá chegando. Vai chegando. A Débora é minha aluna de Ayurveda e tá se formando em astrologia agora também. Sério? Uau. É incrível, né? Essas ciências, elas sempre foram juntas, né? Sempre foram irmãs. Não tem separação, não deveria, pelo menos, né? Não deveria, totalmente. Tudo bem, sim, Carol. Tudo bem. Bem, eu acho que a gente vai começando. O que você acha? E o Sim. pessoal chegando, né? Para não deixar o pessoal aqui muito aguardando, que eles estão aqui é para te ouvir falar, né? Vamos lá. Deixa eu só dar uma ajeitada nisso aqui. Ok. Bom, pessoal, sejam todas e todos bem-vindos aqui à nossa live. Eu convidei a Govinda para reinaugurar o quadro Tem Satsanga no Bully, que é um quadro que a gente vinha fazendo antes da pandemia. E aí, com aquilo tudo que aconteceu, nós paramos. O Tem Satsanga no Bully. Satsanga é uma reunião de pessoas onde a gente se encontra para falar de coisas boas, de coisas edificantes, né? E no bully, por causa daquela expressão bem brasileira que a gente diz que quando uma pessoa sabe muito de alguma coisa ou faz muito bem alguma coisa, a gente diz que ela tem café no bully, né? Então, Tem Satsanga no Bully é porque a gente traz nesse quadro pessoas que são realmente conhecedoras daquilo que estão falando, né? Pessoas aprofundadas, pessoas profissionais. Esse é o quadro Tem Satsanga no Bully. E hoje eu estou trazendo aqui a Govinda. A Govinda é uma pessoa que eu vim conhecer através de indicação, foi realmente o telefone sem fio. Cheguei na Govinda, assisti algumas lives que ela fez e gostei muito da abordagem que ela dá para a astrologia védica. E a Govinda, apesar de ter essa carinha de nova, de garotinha, ela tem uma experiência muito grande, né? Ela está no estudo aprofundado da astrologia védica já há 11 anos, né? E ela tem, então eu vou ler aqui algumas coisas sobre a Govinda, porque tem bastante coisa, né? Então vamos lá. A Govinda, ela é astróloga védica com formação clássica, isso para quem atua nas ciências que traduzem ou que trazem esse conhecimento dos Vedas, sabe a importância de você ter essa formação clássica, de estudar com quem realmente respeita a tradição, né? Ela é brasileira, para nossa sorte, ela fala português, então o que está acontecendo é que aos 12 anos de idade ela foi para a Índia. Depois, se ela quiser contar essa história para a gente, ela pode falar.
ela foi para a Índia, então ela fala esse português fluente para poder conversar com a gente sobre astrologia. Ela tem cursos clássicos nas áreas de yoga, astrologia, ayurveda e dança clássica indiana, né? Então ela é bastante versada nesse processo todo. Foi aceita aos 14 anos como estudante aprendiz de astrologia, né? E desde então ela vem estudando com grandes mestres da astrologia védica, estudando a Ayurveda, a astrologia clássica, né? E hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu sou a Graziela Spadari, eu sou a criadora da escola e do Instituto Anankara Vidyalaya, e a minha especialidade é a Ayurveda. E como eu sempre digo, essas tradições, essas ciências, né, esses campos de conhecimento, eles nunca deveriam ter sido separados. Astrologia védica, yoga, jyotish, Vastu Shastras, enfim, eles deveriam sempre, e o Ayurveda, obviamente, deveriam sempre ter andado juntos. Aqui no Ocidente, eles chegaram fragmentados, chegaram separados para a gente, mas na verdade foi uma separação traumática na maternidade, porque de verdade existe separação entre esses campos de conhecimento. Então o que nós vamos tentar fazer aqui nessa live hoje é essa aproximação, essa reaproximação do que seja o Jyotish, o Ayurveda, no campo da saúde humana, que é um campo muito vasto, não é apenas você não estar doente, né? A saúde, ela engloba muito mais do que isso. E a gente vai, então, abordar alguns temas aqui que nós elencamos, mas, obviamente, durante a conversa, outras coisas podem ir acontecendo, né? Então, aqui nós vamos falar hoje da diferença entre a astrologia moderna e a astrologia védica, como uma forma de introduzir. Existem formatações diferentes, formas de análise diferentes, né? Existe bastante diferença. Nós vamos falar sobre os 5 elementos, porque este é um assunto que é muito focado, é um ponto focal do Ayurveda e da astrologia védica, né? Então, como que isso atua nos doshas, como que isso atua nos signos e planetas. Nós vamos falar sobre planetas fortes e aflitos, o quanto isso interfere na saúde e desequilíbrio dos doshas e, consequentemente, da saúde humana, né? E os signos do zodíaco, sua tendência na determinação da natureza ayurvédica, que a gente chama de Prakruti, né? Então, acompanhem aqui, vão deixando suas perguntas, né? E a gente vai aos poucos aqui desenrolando esse conhecimento, né? Eu vou passar agora para a Govinda, ela pode melhorar essa apresentação, porque ela sabe os detalhes que eu não sei. E aí, Govinda, eu acho que a gente já pode embarcar conversando um pouquinho a respeito dessa diferença, né? Porque quando as pessoas falam de astrologia, elas logo imaginam aquele complexo de conhecimento que é a nossa astrologia tropical, que a gente está conhecendo e que a gente conhece muito aqui. Mas a astrologia védica ela é bastante diferente, ela tem abordagens diferentes. Como que se dá isso, afinal de contas, é o mesmo ser humano, né? Então, eu, por exemplo, sou escorpiana aqui na nossa astrologia tropical. Na astrologia védica sideral, eu sou uma libriana. E como é que acontece isso, né? Eu entrei em crise quando eu conheci, porque eu conhecia muito pouco de... Você não é a única. Meus clientes também. Eles vêm e falam assim, o quê? Peraí, eu sou o quê? Qual que é o meu signo? Como assim? Eu não me reconheço nesse lugar, né? Então, por favor. Gente, relaxa, respira fundo. A consulta você vai entender por que as coisas estão assim. Então, se você pudesse e entrar nesse assunto, seria bem legal para a gente aqui. Sim. Muito obrigada, Graziela, pela introdução que eu mereço sobre mim, sobre as ciências. E né, o seu projeto é incrível nessa escola. Eu acho que é um sucesso, assim, é impressionante, né? Para mim, ter crescido na Índia, mas saber que, né, um país tão longe da Índia, de onde que eu vim, e o Brasil, com tanto interesse, a quantidade de interesse de pessoas interessadas no Brasil é sensacional, realmente, em comparação com outras nacionalidades, porque eu cresci em uma escola internacional, e eu viajo, né, por outros países, e não é tão esse gosto, essa atração, essa magia
não é todo povo que sente isso, sabe? Pela Índia e pelos conhecimentos védicos. Então, o Brasil tem algo muito especial. Na verdade, tem até uma lenda, uma teoria que existe um túnel debaixo do oceano entre a Índia e o Brasil. Então, é possível que no passado tinha mais conexões. Mas, pois Aí, é, túnel, posso levar meu grupo pelo túnel na próxima vez? É legal. sim. Então, qual que é a diferença principal entre a astrologia védica e a astrologia ocidental? Porque é a astrologia védica que é a irmã da Ayurveda, né? A astrologia moderna é uma prima, vamos dizer assim, né? Próxima, mas não tão próxima. Então, a coisa principal, a diferença principal entre a astrologia védica e a comum, ou a gente chama de astrologia tropical, é o zodíaco. Então, o zodíaco da astrologia védica é chamado de zodíaco sideral, ou astrologia sideral, que vem do latim sider, que quer dizer estrela. Então, o zodíaco védico não é reconhecido só pelos indianos e pelos sábios da Índia, mas por outros filósofos e pensadores do passado, que esse é uma maneira correta ou apropriada de analisar o zodíaco. Isso é porque o equinócio é um ponto astronômico, está sempre mudando. Na verdade, a cada 72 anos, o zodíaco, o cinto do zodíaco celestial, ele muda 1 grau a cada 72 anos. Esse é um fato astronômico. Então, a astrologia védica leva em consideração esse movimento do zodíaco ao passar dos anos. Já a astrologia comum, a astrologia tropical, não considera o movimento astronômico e só é até descrita como uma análise teórica do posicionamento dos planetas no céu. É como se fosse a partir da Terra, você consegue ver o zodíaco da uma forma que vocês conhecem, Sol, Escorpião, no seu exemplo, mas na realidade, né, quando você leva o ângulo da Terra para o cosmos, o Sol está passando na constelação de Libra. Então, é isso. O cálculo, eu acho que é o mais distintivo, porque ao passar dos anos, no momento tem 24 graus de diferença entre a astrologia védica ocidental, que é praticamente um signo inteiro. Então, se você sabe a ordem dos signos, é quase 90% de chance que você vai acertar se você simplesmente mover ocidental. Então, se você é escorpião, você vai ser o anterior. No védico, Libra. Se você é câncer, no comum, você vai ser gêmeos. E assim, e assim por diante. E eu não... o que você acha? Você já sabia disso, Graziela? Não, eu sabia porque eu fui assaltada por isso. A primeira vez que eu tive uma leitura de mapa védico, né? Eu estava fazendo a minha formação de Ayurveda e o professor trouxe um astrólogo védico para a gente conhecer como é que funcionava e tal. E ele olhou rapidamente de todo mundo e ele falou: você é libriana. Eu falei: não, quero, conversa aí. Então, e isso é uma coisa que realmente impacta nas pessoas, porque a gente precisa entender que a interpretação também tem diferenças, né? Então, a partir disso, as pessoas dizem, não, mas eu não posso ser isso, porque eu me reconheço no escorpião. Você continua com essas características, né? Só que você olha outras questões que vêm embalando por trás. Mas tem algumas pessoas, né, Govinda, que não muda. Por que isso acontece? Então, porque é muito simples, né? A astrologia sempre foi muito próxima da matemática. Na verdade, no passado, os gregos, romanos, vários, até nos anos, né, no século 17, 18, todos os matemáticos eram astrólogos também. Era comum, né? A matemática e a astrologia são muito próximas. Então, o zodíaco é um círculo. Todo círculo tem 360 graus, certo? Então, se você divide 360 por 12, é igual a 30 graus. Então, cada signo é o equivalente a 30 graus no ângulo do zodíaco. Então, por causa da diferença do cálculo da astrologia comum e a védica,
Com o passar dos séculos, nós temos agora uma diferença de 24 graus entre nossos cálculos. 24 graus é quase 30 graus, que é quase um signo inteiro. Quase um signo inteiro. Então, quer dizer que tem a possibilidade de uma semana, assim, cada mês, que as pessoas vão ter o mesmo signo védico e o ocidental. Então, é só um ponto, assim, matemático, realmente. Eu sou esse caso. Eu tenho Sol em Libra no védico e no ocidental. Olha, eu sou de Libra aqui, ela é libriana. Não, eu adoro. Meu pai é libriano. Eu tenho grandes amigos librianos. Mas o interessante é que, na verdade, isso nem é o ponto principal. Como você sabe, eu que é a pessoa que estuda astrologia védica, o signo do Sol não é tão importante. Então, você nunca vai escutar da boca de um astrólogo védico tradicional que você é o signo a partir do Sol. Então, você nascendo em junho, julho, agosto, não faz a menor diferença para o seu signo, porque, na verdade, o signo védico é o signo lunar, o signo onde a Lua está. E a Lua muda a cada 2, 3 dias no céu. Quer dizer que dentro de um mês, você vai ter todos os signos, na verdade, né? E o Sol é muito importante na astrologia médica. Então, quando a astrologia védica vira astrologia médica, quando a gente começa a usar a astrologia para poder analisar, né, a saúde as tendências, né, para as pessoas desenvolverem e terem, né, certos doshas e tudo mais, daí sim você vai precisar de usar o Sol, porque o Sol tem a ver com saúde e tem a ver com a nossa constituição física. Mas em termos de psicologia, de posição mental, realmente vai ser a Lua, na minha opinião, com certeza o ascendente. Então é isso. A maior diferença também é essa. O nosso signo védico é o signo lunar e não o do Sol. A gente escuta bastante aqui os astrólogos védicos que eu conheço, eles focam muito no ascendente também, né? Então, Sim. A importância do seu ascendente, e quando eu realmente acomodei isso em mim, fui entender o meu mapa a partir desse olhar da Lua e do ascendente, aí eu me reconheço completamente, muito mais Faz todo sentido, né? do que eu me reconheço no mapa Sim. tropical, também tem suas qualidades e tudo mais, né? Também é um mapa muito válido também. Né? E você falando ali dos matemáticos e sábios, né? Não só eles, porque os grandes médicos, né, da ancestralidade, eles também valorizavam a astrologia como uma ferramenta médica, né? Totalmente. Hipócrates fala que é preciso observar o mapa astrológico de uma pessoa para entender essa pessoa a partir de uma lente mais ampla, né? Então, não é uma. As pessoas tendem a ver a astrologia como uma crendice, né? Como algo que não é científico, né? Mas existe sim uma ciência por trás, que não é essa ciência pragmática ocidental nossa aqui, mas existe sim uma ciência por trás disso, né? E é bem interessante, eu acho, a gente falar sobre isso também, nesse aspecto, assim, por que, por exemplo, um médico ayurvédico na Índia, ele tem o seu astrólogo parceiro ali que trabalha muito em conjunto, porque muitas vezes eu mesma, né? Eu sempre falo, eu não sou astróloga, mas eu sou uma estudiosa de astrologia védica porque me ajuda muito na interpretação de determinados pacientes, quando o paciente vem com... Porque qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer em um tratamento ayurvédico? Chama Nidana Parivardhana, né? Que é você retirar a causa. Mas e se eu não consigo conhecer a causa? Né? Porque às vezes a pessoa está tão enredada naquele estado de doença, Sim. que a causa ela já virou poeira estelar, essa causa. Né? Poeira estelar, bom exemplo. Então, o que eu consigo? Eu consigo acessar essa poeira estelar através de um mapa, às vezes, né? Em termos de saúde mesmo, assim. E, claro, existem pontos de saúde que são importantes que possivelmente na próxima live a gente possa acessar mais especificamente, né? São 2 lives que a gente vai fazer. Legal. Sim, 2 lives. Semana que vem, parte 2. Semana que vem, parte 2, isso mesmo. Bom, o Ayurveda trabalha muito com os 5 elementos, né? Então, a gente tem os Panchamahabhutas, que são esses 5 elementos que estão presentes em cada uma das presenças no universo, né? Como é que isso se
liga na astrologia? Como é que a gente faz? Porque assim, eu sou uma capa pita, né? Então predomina em mim água, fogo e terra, né? Então eu tenho ali um bem bolado desses elementos. Aí ar e éter, obviamente, tem, mas em menor presença. Como que a gente olha isso? Como é que isso impacta no mapa das pessoas? Então, a astrologia, o Ayurveda, né, a medicina ayurvédica, mistura ou combina os 5 elementos em 3 doshas, né, em 3 categorias físicas e comportamentais. Na astrologia védica, os 5 elementos eles são combinados em 4. Então, o éter e o ar, eles são vistos como um. E é também interessante entender isso a partir do ângulo filosófico védico, né, que nós temos em comum, né? A mãe da astrologia védica e do Ayurveda são os Vedas. E a visão védica é que o universo material é feito de uma combinação desses 5 elementos. Tudo que existe é uma combinação variada e transformação desses elementos. Então, dentro do ar tem éter. Dentro da água, do fogo, tem éter e ar. Dentro da água tem éter, ar e fogo. E assim em diante, não é uma mistura combinando. Então, os 12 signos são divididos em 4 elementos e existem, como você pode ver, 3 signos por elemento. Então, mas nem todo signo é o mesmo, porque tem uma combinação, como você sabe, com os doshas são uma combinação, não é? Kapha é mistura de água e terra, né? E Pitta é fogo e água, né? É fogo principal. Então, esses tipos de subdivisões também existem dentro dos signos védicos, né? Então, por exemplo, água. Não, os 3 signos da água são Câncer, Escorpião e Peixes. Então, precisamos analisar 3 coisas antes de entender qual dosha eles pertencem. Primeiro é o elemento do signo, que a gente já categorizou, né? Água, fogo, terra ou ar. Depois tem que ver qual que é o regente do signo, porque os planetas também têm os próprios doshas. Além dos signos ter elementos conectados com eles, os planetas também têm elementos conectados com eles. E o terceiro ponto é ver qual que é o símbolo. Qual que é o símbolo conectado com aquele signo. Daí vamos entender mais sobre a psicologia da pessoa. Né? Por exemplo, câncer. Câncer é um signo da água, que nem escorpião. Qual a diferença? Câncer pertence à lua. A lua já é um signo gentil, maternal, e é um planeta da água também em si. E você vai ver o símbolo do caranguejo. O caranguejo se esconde quando vem alguma coisa. Ele tem medo, ele recua, ele é uma pessoa que dá conforto para os outros. É energia lunar, maternal. Já escorpião é um signo da água também, mas é regido por quê? Por Marte. Marte é um guerreiro. Marte é um planeta do fogo. Fogo e terra é conectado com Marte, mas ele rege um ciclo da água. Então, agora, escorpião já é uma situação mais única, não é? E a tendência de escorpião é de atacar, né? Quando tem algum perigo, É uma né? água quente. O quê? É uma água quente. É uma água quente, exatamente. Câncer é frio e escorpião é água quente. E você vai ver peixes, é o terceiro. Nós temos Vecino da água, regente Júpiter. Júpiter é um planeta também de água e fogo misturado. E o símbolo é o peixe, que o peixe é sempre frio, né? Não existe peixe de água quente. Então, você pode também ver esse elemento. Então, entre os 3 signos de água, né? Câncer e peixe são muito mais capa, né? E escorpião tem uma energia de pita que não existe nos outros 2. Né? Muito pouco, né? Peixes tem um pouquinho de pita. Então, é isso, assim, em termos um exemplo dos signos e os elementos. Isso é incrível, né? É um conhecimento que dá vontade da gente parar tudo que a gente está fazendo para ficar só fazendo essas analogias, essas análises, essas Sim. conjecturas que não são conjecturas, né? Que são uma realidade, porque a gente que trabalha com pessoas, né? Eu atendo muita gente, então você percebe essas nuances, né? E aquilo que eu costumo conversar com meus alunos, assim, você me dizer que você é uma pessoa pita, isso me diz muito pouco,
As pessoas colocaram os doshas num lugar, assim como colocaram os signos também, num lugar de quase uma entidade que tem um controle sobre a sua vida de uma maneira muito egocêntrico. feminista e que não olha os detalhes, né? Então existem tipos de pita, existe porque um dosha você vai analisar pela quantidade, pela qualidade e pela função que ele está exercendo, né? Não apenas sou pita. Então aí seríamos todos robôs iguais, né? Não Então existe você tem pita, né? Uma pessoa pita. exato. Qual é seu dosha? Todos eles são meus doshas. Não existe um dosha, né? Então, Sim. olhar esse detalhamento da pessoa, eu acho que nesse ponto a astrologia e o Ayurveda eles trazem para gente um aspecto de individualização do tratamento daquela pessoa que é muito rica, né? E que a gente não deveria abrir mão de nada disso e nem estandartizar a coisa, como vem sendo, como vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu costumo brincar com os alunos, isso é Ayurveda de Instagram, né? Onde a coisa ali, porque você isso... E no teu caso é o horóscopo de jornal, né? Exactly. Ou a astrologia do Instagram também, né? Milhares de seguidores, tipo assim, o que um virginiano faz, o que um canceriano faz, eu tipo... Exatamente. Né? E a pessoa ali falando, eu não me identifico com isso. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu olhei, eu não me identifico com esse sol em Libra. Não, mas espera aí, isso é um detalhe do seu mapa, tem muitas outras coisas que me colocam naquilo que eu achava que era um escorpião e que na verdade são outras coisas, outros elementos, outros sim. elementos. E isso é realmente assim uma coisa muito, muito interessante. E a gente tem como um assunto aqui, Govinda, a gente falar sobre uma coisa que a gente escuta muito, né? Você tem esse planeta debilitado, esse planeta seu é forte. Uhum. Então, aqui pra gente, né? Como que isso influencia nos doshas, né? E se você puder falar um pouquinho pra gente, eu sei que sai um pouco do que a gente combinou, mas existe, e aí o ocidental ele tem uma necessidade muito grande de buscar fora a solução para o seu problema. Né? Então, aqui, muitas vezes, a gente, não, eu vou fazer meu mapa, porque daí ele vai me dar uma pedra para usar, vai me dar uma rudraksha para usar, e aí eu vou usar isso e resolver o meu problema. Eu ponho uma pérola lá e essas coisas têm ação, têm efeito, mas não é para isso, exato, eu nem minhas aqui, mas não é para isso exatamente, é para, né, a coisa do autoconhecimento também. Então, se você puder fazer um bem bolado para a gente sobre isso, eu te... Uau! Ok, tem alguns assuntos. Então, eu tô vendo uns psicólogos entrando e amigos, pessoas diferentes. Tem vários, na verdade, essas ciências, elas são, né? Todas as outras ciências, na verdade, elas fazem parte dessa análise. Então, é super interessante. Vem a ciência, astronomia, matemática, psicologia, medicina. Uau, é incrível. Eu amo tudo isso. E é porque a pessoa, né, é um completo. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante sobre a Ayurveda e a astrologia védica, é que eles veem o ser humano como uma combinação entre a mente e o corpo, não separados. A astrologia moderna só vê o corpo como algo independente da mente e da alma, não é? E a astrologia e a Ayurveda vê a pessoa como um inteiro, né? É muito especial. Então, eu acho que parte dessa análise detalhada, específica, é aquele cuidado da pessoa, né, como um ser humano único, né, individual, que faz as coisas ficam mais difíceis, né? É muito mais simples colocar todo mundo na categoria e bum, 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 né? Mas não é assim. Então, sobre os planetas debilitados e fortes. Então, na astrologia védica, cada planeta fica forte em certos signos e ficam enfraquecidos em outros signos. Então, os planetas enfraquecidos, que a gente chama de debilitados, quer dizer que a pessoa vai desenvolver as características negativas daquele planeta. Então, se planetas do fogo, por exemplo, estão debilitados ou aflitos, de certa forma, a pessoa vai ter um vikriti, né? Ou uma de perturbação do elemento do dosha pitta, né? Mas para poder entender
qual que é a natureza da pessoa, né, o Prakriti, nós precisamos entender o ascendente, a lua e o sol. Esses são os três planetas principais que vão falar. Essa aqui é a fundação da natureza da pessoa ayurvédica, né? Mas os problemas que ela vai enfrentar vão vir nos planetas enfraquecidos. Os planetas fortes, eles indicam equilíbrio e boas qualidades que a pessoa vai vir naturalmente que ela vai conseguir, né? Por exemplo, um exemplo que eu lembro muito bem, que é um amigo de infância aí, do Brasil, de Montes Claros, onde eu cresci, lá em Minas Gerais. Ele é diabético, ele nasceu com diabetes. Para você ver se você consegue seguir esse raciocínio. Tá. Ele tem um ascendente em peixes, tá bom? Peixe é regido por Júpiter. Ok, então o ascendente dele, ascendente é a base do horóscopo e a base da nossa constituição física, o corpo. O Júpiter dele está debilitado, onde? No signo de Capricórnio. Agora, o que nós podemos entender? Primeiro, podemos entender que essa pessoa tem uma constituição física fraca, porque o regente do ascendente está fraco. Então, ela tem uma tendência maior do que outras pessoas ter uma doença crônica, uma doença mais complexa, já por, né, inicial. Agora, que tipo de doença? Olha, Júpiter é um planeta que está conectado com certos órgãos. Os planetas e os signos são conectados com certos órgãos e partes do corpo. Júpiter está conectado com o pâncreas, o fígado e os rins. Então, dá para ver isso. E não acabou, né? O quebra-cabeça. A lua dele, por ainda de tudo, está na casa 6, casa das doenças. Então, também indicando que, né, a pessoa tem mais tendência a ter uma doença, ainda mais uma doença sanguínea. Uma doença que passa pelo sangue, porque a lua é um planeta da água que rege isso. Então, é isso, né? Assim, não quero falar muito mais coisas, mas isso é uma maneira de ver como planetas fracos, né, indicam uma doença assim específica, bem específica como essa. E, além disso, também tem as casas, né, na astrologia védica. As casas que estão relacionadas à saúde têm que ser especialmente analisadas para poder dar para poder clarificar, né, para dar uma luz para a análise ayurvédica. Né? Você pode ver as casas das doenças, os planetas enfraquecidos. Ver também, você pode também ver em geral, a maioria dos planetas está em qual elemento? Ok, a maioria dos planetas estão em signos do fogo. A maioria dos planetas estão em signos da água. E a maioria dos planetas estão em signos do ar. Daí você tem Kapha, Pitta, né? Ou Vata, ou Terra. Então, tem vários níveis. E acho que, de novo, como é que chama? Em inglês a gente fala boils down. Quer dizer que tudo vem ao mesmo ponto de antes. A astrologia é muito matemática. Então você tem que colocar tudo no papel e ver, ok, quantas coisas estão na Terra, quantas coisas. Daí você vai encontrar o seu, né, o índice, né, de Vata, Pitta, Pitta, Vata, etc. Eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Eu escutei que tem uma dessas combinações que não pode existir. Qual que é? E por quê? Combinações dos doshas? É, isso é verdade? Não, não sei, eu não entendi. Existe uma das 7 prakritis que não poderiam existir? Eu acho que é capa vata, ou vata capa, Não, algo assim. existe. Todas elas Existe. Todas existem. elas existem. Eu tenho pacientes com Vata. São pacientes. No módulo passado, a gente estava fazendo uma brincadeira que eu faço com os alunos, que é a gente desenvolver uma dieta para pacientes bidoshas, né? Isso é muito complexo, mas quando a gente pega um Kapha Vata, é um dos mais complexos, porque são dois doshas que são muito antagônicos, né? Então, a única coisa que eles têm em comum É é o frio. e ainda tem um frio diferente, porque eu costumo dizer que o Capri, ele tem aquele frio de lago profundo, né? É um profundo. E o Vata é então, se você coloca um calorzinho ali, ele já se aquece. É fácil de você reverter esse frio. O Vata do Capri é aquele frio do osso, né? Que a pessoa fica 40 minutos embaixo do chuveiro quente e não esquenta.
né? Então, são frios diferentes, assim, e eles existem, mas são pessoas que têm uma dificuldade de tratamento e de manejo grande, porque são muito opostas. Então, se você regula um, você desregula o outro, né? Mas eles existem, sim, claro que existem. Isso é clássico, né? As 7 constituições que existem são clássicas, né? A gente tem que observar isso, assim. Você falando ali de diabetes, né? Uma coisa muito interessante, porque o diabetes para o Ayurveda, ele está debaixo de um guarda-chuva do que nós chamamos das doenças MEHA, que são as doenças urinárias, né? Então, você me trazendo... Urinário? Urinárias. Urinários, ok. Urinárias, Então, você me trazendo as debilitações dos planetas dele, né? E a representação e essa correlação com os órgãos, né? E aí você fazendo essa correlação com o Kapha Dosha, né? E também para a visão do Ayurveda existem 3 tipos de origem de diabetes, né? Pode ser uma origem Kapha, uma origem Vata e uma origem Pitta. Aí você olhando para este mapa, vendo a predominância dos elementos neste mapa, né? E a debilitação dos planetas que correspondem a esses elementos, você consegue, inclusive, entender que tipo de diabetes está afetando aquela pessoa, porque são tratamentos completamente diferentes, né? A gente não tem no Ayurveda aquela coisa assim, então para esta doença a gente faz exatamente isso para todo mundo, né? Você olha a pessoa, então essa pessoa tem diabetes, né? Ela ganha peso, o metabolismo fica lento, ela tem tendência à má circulação. Essa pessoa tem diabetes, ela fica emagrecida, ela fica irritativa, ela tem tendência a ficar cega, ao invés do pé diabético, ela tem tendência à cegueira. São 2 diabetes completamente diferentes, né? E aí você precisa tratar diferente. E se você tem essa visão do mapa, o que vai acontecer? Você consegue ver a predominância desses planetas nesta doença, né? Isso é maravilhoso. Como eu te disse, dá vontade de parar tudo, só ficar olhando para as coisas, assim, né? Muito interessante. Você já deu uma pincelada sobre isso, mas através da observação desses signos do zodíaco, né? Um bom astrólogo, tá? Ele consegue realmente determinar, para Prakriti, consegue determinar a natureza de uma pessoa. E eu te falo isso, te pergunto isso porque, assim, a tendência que eu vejo da maioria dos astrólogos é observar no mapa uma tendência de comportamento, né? E muito menos uma tendência física. E quando a gente está falando de Prakriti, quando nós estamos falando de natureza, nós estamos falando de uma natureza material, né? Estamos falando, um Vata, ele é Vata fisicamente, metabolicamente. Isso influencia na mente, nos processos cognitivos e emocionais, super influencia. Mas a Prakriti da mente é outra, né? Ela não é, a natureza da mente é outra, né? Ela não é Vata. Então, eu acho que se confunde muito isso, até por essa fragmentação, né? Que a gente fez aqui. Quando você olha um mapa, você olha esses aspectos de mente, mas a gente precisa entender desse corpo também, né? Então, como é que fica isso para essa observação da natureza da pessoa? Então, essa é uma análise que é totalmente possível, né, na astrologia védica, mas é feita, né, através de muito estudo, né? Não é qualquer astrólogo pode fazer isso, mas é totalmente esses métodos mesmo. O Prakriti é a forma física e o físico é visto até se a pessoa não está procurando ser um astrólogo médico. Só pelo estudo da astrologia básica, você vai naturalmente aprender várias coisas. Por exemplo, Lua em Gêmeos, a tendência é ter cabelo cacheado. Olha eu. Né? Então, nem todo mundo com a Lua em Gêmeos tem cabelo cacheado. Então, tem outras coisas para ver, né? Mas o ponto é repetição. A astrologia védica, na minha experiência, é isso que eu vejo. 2 coisas são muito chave para entender a lógica dos princípios astrológicos. Uma é entender a energia dos elementos, a energia e ver a mesma energia em várias formas. Aprender a ver a mesma energia em várias formas. Chave.
A outra chave é entender repetição. Quando você vê algo 3 ou mais vezes, daí você presta atenção. Se você 1 ou 2 vezes, você não leva em consideração. Então, é isso. Então, uma das formas, assim, de ver o Prakriti é vendo a repetição. E todo mapa você vai ver que vai ter uma repetição. Eu creio que é muito raro, até no ponto ayurvédico, né, existir uma pessoa tridosha, né? Bem Vata raro. Kapha, bem raro. Então, o mapa, igualmente, é muito raro ter uma pessoa que tem tudo assim igual. Então, essa análise vai chegar à mesma conclusão. Tanto que eu estava lendo nos meus estudos sobre a Ayurveda e astrologia, que tem uma escola, uma universidade antiga no Tibete, que tem o prédio de astrologia do lado do prédio da medicina. E ninguém podia graduar sem saber os dois, né? Olha só. Então, sempre foi muito, muito, muito junto. E até a medicina chinesa, que analisa o corpo e tudo como yin e yang, né? Também divide os elementos nessa forma. Yang é ar e fogo, e yin é terra e água, É, né? Daí os órgãos e as partes do corpo são vistos assim, nesses elementos. Então, a astrologia védica totalmente pode ver o Prakriti e o Vikriti os planetas enfraquecidos, assim como os trânsitos, né? Os trânsitos são muito responsáveis pela influência, especialmente porque a pessoa pode ter uma coisa negativa do mapa, por exemplo, mas ela é imperceptível para a pessoa, para os outros e até para o médico, porque aquela, vamos dizer, aquele karma, né? Daí vem a parte astrológica, não amadureceu. Mas quando a pessoa passa por uma fase específica, astrológica, daí aquele karma, aquele vikriti, né, aquele elemento, ele vai surgir mais fortemente. Então a pessoa, isso é normal, até quando eu faço mapas completos, mapas de previsão para as pessoas. Se a pessoa está, por exemplo, no período de Vênus, Vênus está conectado com o dato, né, que é o elemento, o tecido do sistema reprodutivo, né? Vênus é Shukra. Então, durante o período de Vênus, a pessoa tem a tendência a ter doenças relacionadas às partes íntimas e o sistema reprodutivo. Durante o período de Saturno, a pessoa pode ter problema nos ossos, problemas de Vata, que Saturno é o planeta de Vata, vai ter depressão, melancolia, né, esses sentimentos mentais, mas também pode vir a perda de peso ou ganho de peso. Saturno pode fazer os dois, né? Dependendo do mapa também. Então é isso. Ok, uma das formas, sim, simplificadamente, de ver o Prakriti e o Vikriti na astrologia védica. Eu acho que essa coisa da repetição, né? Para o Ayurveda, ela é bastante importante, assim, porque eu costumo muito falar assim para os alunos, né? A gente tem uma rotina, né? Nós temos lá nossos dinacharyas, aquelas rotinas diárias e tal. Se você segue nessa rotina, né? Você pode eventualmente sair dela. A saída é a exceção. Então essa exceção ela não importa de verdade, né? Importa que você retorne para isso e enxergue a predominância, né? Então, essa predominância de atitude, e aí você fala dessa predominância de acontecimentos na carta astrológica, né? É ela que forma a realidade. Aquilo que vem como uma exceção, né? Ela não é tão impactante. Só que daí a gente tem também isso, e isso vem da forma que o Ayurveda observa o desenvolvimento das doenças, né? Você tem o Ayurveda trabalhando muito a partir dos ciclos, né? Então a gente tem ciclo da vida, a gente tem ciclo do dia, a gente tem ciclo da noite. Então tudo isso é ciclo e cada um desses momentos é predominado por um dos 3 doshas. Então, a partir disto, né, quando você entra ali nos dashas, que são essa observação desses trânsitos, né, onde a pessoa está vivendo sob a influência de determinado planeta, eu poderia dizer assim que essa pessoa, que ela tem lá um tanto de determinado elemento na sua performance como um todo ali, naquele momento, quando entra a ascendência deste planeta que tem
mais deste elemento, a gente entra num estado de pracopa, né? A gente entra num estado de acúmulo deste elemento. E isso vai causar nessa pessoa os desequilíbrios ou os ajustes necessários, né? Porque não é só coisa ruim. Às vezes a gente está passando por um trânsito astrológico que deixa a gente super feliz, super bem, com a saúde, né? Nossa, o que aconteceu de ontem para hoje, né? Mas aí, de repente, você está ali sob a influência de um planeta que está te dando um gás que você não tinha, né? E isso é impressionante, assim. Se você para olhar, você percebe, né? Eu vejo isso como um resultado, assim, não um resultado, mas uma prova da conexão intrínseca entre o macrocosmo e o microcosmo, Sim. não é? Não só no nosso mapa individual, mas nos céus até, né? Por exemplo, por exemplo, Saturno é um planeta que move a cada 2 anos e meio, né? E o Saturno é um planeta que pode definir muita coisa no mapa de uma pessoa, porque Saturno é o planeta das doenças também, né? Na astrologia. Então, as pessoas que nascem durante, sei lá, Saturno em Áries, que estão debilitado, as pessoas vão ter mais tendência a ter problemas de cabeça, problemas, né, no cérebro. E então, isso também forma aqueles nascimentos, né, por uma época. Esse aspecto do tempo, eu acho que também é algo muito em comum entre a Ayurveda e a astrologia, a análise do tempo, as fases da vida. Eu aprendi coisas muito, para mim, né, em relação a você, eu aprendi coisas muito básicas, né, da Ayurveda. Como você tem os básicos da astrologia, eu também tenho os basicão da Ayurveda, eu não sabia, assim, né, do ciclo do dia e da noite, mas eu sei da infância, por exemplo, né? A infância é regida por Kapha, a juventude é regida por Pitta, a velhice por Vata. Então, isso é super, super interessante, esses ciclos. E você pode levar a pessoa em si, mas também a fase da vida dela também, entendendo, né? As influências da momento. Por exemplo, uma pessoa que entra na fase da velhice, ali, na fase vata da vida, e tem um Saturnão ali controlando aquele mapa, trazendo muita influência, a tendência de ter doenças, né, que vêm a partir desse ar e éter em excesso e da mente que também começa a ficar mais enfraquecida, tudo fica mais enfraquecido, aumenta também, né? Diferente de uma pessoa, sei lá, que entra na idade da velhice ali com um planeta jovial, né? Então, são coisas que vão influenciando, assim. Não é à toa que um dos nomes de um dos ramos do Ayurveda é um Ashtanga, né? O Ayurveda tem 8 ramos. Então, um dos nomes do que hoje a gente considera como a psicologia, a psiquiatria ayurvédica é Graha Chikitsa, né? Graha pode ser compreendido como planeta celeste, né? Então, a influência destes planetas na saúde humana, ela é estudada pelos médicos ayurvédicos desde sempre, né? Tá na base, na fundação do Ayurveda. Então, isso não se separa, né? Essa coisa é por isso que eu falo, né? Separaram na maternidade, fizeram uma coisa muito, muito ruim para o conhecimento, né? Porque é isso, tinha que ter realmente essa caminhada junto, assim. Você falou Graha Chikitsak, que quer dizer que o planeta vira um médico? Não, Graha Chikitsa é um dos ramos do Ayurveda. Ok. Ou ele também é chamado de Bhuta Vidya, né? Então, Graha ali, eu tive uma aula com um professor na Índia muito, muito ancião, assim. Foi uma aula bem difícil de acompanhar, porque ele falava mal em inglês, daí botava aquele sânscrito no meio. Nossa, Foi bem difícil, mas eu fiquei fascinada, porque ele desenhou gráficos no quadro, falando dos planetas em relação à saúde, em relação àquele ser, a influência, né? E a gente aqui achando que nós somos o centro do universo a Lua é capaz de levantar um oceano, por que ela não vai fazer isso com as águas, que são desse tamanhico perto do... exatamente.
Exatamente. Uau, que lindo. Um dos meus professores de astrologia chama Gajendra Goswami. Ele mora na Índia. Ele é indiano e ele é astrólogo. Ele é a nona geração de astrólogo na família dele. Quer dizer, o tátara, todos os astrólogos védicos. E aconteceu que o filho dele não quer ser astrólogo, quer fazer outra coisa pela primeira vez. E Uau! ele ficou assim, não. E daí eu fui encontrar ele assim de por acaso, com umas amigas me levaram pra ele, porque você vai à astrologia, tem um astrólogo aqui, sensacional. Eu fui lá ver ele, ele falou assim: "Você vai ser minha estudante". Eu, o quê? Assim, eu preciso de alguém para os conhecimentos, meu filho não está interessado. Eu sei que você é menina, que já quebra a cultura deles, né? Mas eu vou passar você assim mesmo. Então, assim, ele sabe milhões de vezes mais do que eu, mas o pouquinho que eu consigo toda vez que eu vou ver ele, né? Ele passa. E a última vez que eu fui, a última aula que eu tive foi uns anos atrás, que são aulas muito específicas, né? Que você não precisa ir toda hora. Quando você, né, tem um certo fundação, né, da ciência. Daí ele falou só sobre saúde para mim, a última vez. Ele falou sobre os 9 planetas e a conexão com os órgãos e as doenças vindos de cada um deles. E ele é, na verdade, ele é expert, profissional nisso, em astrologia medicinal. Então, Esse é um ramo, assim, tanto que tá ali nos 8 ramos da Ayurveda, né? Então, olhar para esses aspectos da mente, né? O tratar da mente através dos tratamentos que a gente chama de Daiva Ayurveda, né? Que são esses tratamentos espirituais, e dos tratamentos psicológicos, né? Porque, na verdade, o Bhuta Vidya, ele vem nesse aspecto daí, né? Desses agentes grosseiros ali, trabalhando em cima desses processos da mente, né? Muito legal. Bom, Govinda, os nossos tópicos aqui a gente venceu. Eu queria saber se você gostaria, se tem algum assunto aí que você gostaria de trazer para a gente. Eu, por mim, ficava falando disso o dia inteiro, né? Mas a gente vai, de repente, abrir para perguntas, se alguém tiver alguma questão para com fazer, certeza. né? Eu acho que eu tenho algo para mencionar mais que eu gostaria de compartilhar, mas enquanto isso, nós estamos, né, acho que abertos para algumas perguntas. Então, vai pensando na sua pergunta e escreve. Mas eu queria mencionar algo sobre Carl Jung. Não sei se você fala assim em português também. Você Sim. conhece ele, né? Carl Jung. Então, ele é o fundador da psicanálise, né? E ele era muito favorável à astrologia. Tanto que ele disse ele disse, todo estado comportamental encontra uma configuração astrológica análoga. Muito bom. E ele escreveu em carta para Freud, que era outra grande mente psicológica. Ele disse: "Eu ouso dizer que um dia descobriremos na astrologia uma boa quantidade de conhecimento que foi intuitivamente projetada nos céus." Olha, incrível. Então, a psicologia é um ponto assim incrível, né? Ele também reconhecia a astrologia védica como a mãe ou a irmã mais velha da psicologia, porque a astrologia sempre foi e até hoje, né, é muito psicológica. E isso pode ser também uma fraqueza para os médicos ayurvédicos, né? Que querem uma visão mais pragmática. E os astrólogos tendem a fazer algo muito mais psicológico do que pragmático, assim, físico, mas isso é dentro da força, é dentro das ferramentas astrológicas, principalmente a astrologia védica, que não tem só os signos e os planetas, mas também temos estrelas, nós analisamos as estrelas do zodíaco e outros mapas subdivisionais, tem até um mapa de doenças, um mapa subdivisional, chamado Shastyansha, porque cada casa do mapa tem a ver com alguma parte da sua vida. E a casa 6 é a casa da saúde. Então, existe um mapa subdivisional da casa da saúde. Então, você reabre através de um cálculo, daí você vai ver um novo alinhamento, que não é o seu mapa da sua vida, é o mapa da sua saúde. Ah, Então, dentro do Shastyansha,
E você pode também ter mais confirmações, né, da sua. Eu também, até quando eu faço análise de romance, análise de vida amorosa, as pessoas às vezes perguntam quais são as características do meu parceiro. Ele vai ser alto, moreno, branco. Então, esses aspectos físicos também são importantes nessa hora. Então, a astrologia não pode ser só psicológica, as pessoas não vão ficar felizes também, né? A minha experiência, elas querem saber mais. Então, dá pra ver também, por exemplo, se tem uma pessoa tem uma coisa de Marte mais forte na casa do relacionamento, junto com Vênus, você vê que a pessoa vai atrair um parceiro de estatura mais baixa. Mas se tem um Saturno ou um Júpiter, que são energias mais vata também, a pessoa vai ser mais alta, né? É tão interessante se você. Eu acho que o Ayurveda também pode ver isso, né? Que a energia Pitta é uma energia assim quente, não é? Eles são gerentes e pessoas fortes e tudo mais, e fica sangue quente, e a tendência é eles serem mais baixos, não é? Uma estatura mediana, os Pittas, Cultura certo? mediana. Não Aham, é? tem. E você vê nos filmes, o chefão é sempre um carinha pequenininho, sabe? O mais baixo, mais Marte, mais força. E as pessoas altas são os sábios, os monges, os sufis. Eles são super altos porque eles são mais vata, eles são mais ar, eles estão mais conectados com o que está em cima, com os pensamentos. Então, eu acho Pertinho, isso. Hã? O mais quê? pertinho, mais pertinho do céu. Sim, sim. Então, eu acho super interessante essas coisas. Sim, é. Ah, Curiosidades, né, que a gente vai vendo assim ao longo do processo que você fala, nossa, mas deve ter, eu brinco sempre assim que o sistema de logística do céu deve ser uma coisa assim impressionante, porque a forma como isso tudo se organiza, como as coisas se encontram, elas se encaixam, né? Se você for analisar e observar atentamente, existe uma lógica em tudo, né? Nada é aleatório, né? Não existe aleatoriedade no universo. Só que essa inteligência que coordena isso, essa inteligência cósmica, ela é difícil para a gente compreendê-la, né? Mas ela está aí, porque senão a gente tem essas características, isso está mapeado literalmente no céu, né? Então existe uma organização, assim, né? Govinda, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos ver o que você me diz. Como que a gente encaixa o sistema de nakshatras nesse processo em relação à saúde? Porque vem chegando muito intensamente para a gente aqui, e é um campo da astrologia que eu amo pessoalmente, que é o estudo dessas nakshatras, né? A gente consegue trabalhar com elas nesse aspecto também, de personalidade, de saúde. Que você poderia me dizer sobre isso? as nakshatras são, assim, um mundo à parte também da astrologia védica. A astrologia nakshatra era muito mais influente do que a astrologia que nós usamos hoje, no passado. Muito mais do que casas e signos, o ponto principal era qual nakshatra, qual estrela os planetas estavam. E isso era muito mais definitivo de vários eventos e características. Mas porque tem 27 nakshatras, e elas são um mundo à parte, no sentido que cada nakshatra tem um elemento, cada nakshatra tem uma mistura das naturezas do mundo. Acho que essas naturezas também são conectadas com os doshas, mas não sei se você foi falar na filosofia védica, né, como a gente encontra no Bhagavad Gita, o mundo é visto em três energias, ou três modos da natureza, chamados de modo da bondade, modo da paixão e modo da ignorância. Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. Quem estuda a Ayurveda e a astrologia precisa entender sobre os modos da natureza também, não é? Então, esses modos estão em tudo, eles também estão nas nakshatras. E a nakshatra, ela é como se fosse um mapa em si, quase. Porque tem tanta informação numa nakshatra, é inacreditável. Até eu tenho um livro que eu uso como base também de referência, muito incrível, que em cada nakshatra tem as doenças
possíveis da pessoa desenvolver por causa daquela nakshatra. Então, para vocês entenderem, gente, uma nakshatra é uma constelação lunar. Existem 3 nakshatras dentro de cada signo. Então, dentro de Gêmeos, tem 3 nakshatras. E elas vão ter tendências diferentes, não é? Porque elas também são regidas por planetas diferentes. Ok, vou dar um exemplo. Vamos ver Gêmeos, ok? A primeira nakshatra de Gêmeos é Mrigashiras, regida por Marte. A segunda é Ardha, regida por Rahu, que é um planeta da categoria Vata, só para você só em resumo. E o outro planeta é a nakshatra chama Punarvasu, regida por Júpiter. Quer dizer que Gêmeos, se você vai analisar um nível mais profundo, é uma mistura de Marte, Rahu e Júpiter, não é? Aí que a gente consegue ver por que nem todo geminiano é igual, né? Exatamente. Nesse ponto, assim, que a gente precisa entender tanto os doshas quanto os signos, né? São muitos detalhes que entram nessa formação. Desculpa, eu te cortei. Sim. Não, eu acho que tudo bem. Eu queria dar um exemplo aqui. Eu acho que quando a gente usa nakshatra que está no meio do signo, a maioria das pessoas de Gêmeos vão ter a nakshatra que está no meio do signo. Então ela é mais significativa daquele signo, então a probabilidade é maior. Eu só queria ver o que você acha em termos de ayurvédicos sobre essa análise. Eu quero abrir aqui. E existem uma pessoa, ela não tem uma nakshatra, né? Então tem a nakshatra da lua, tem a nakshatra, enfim, do ascendente, do sol, e aí isso tudo vai formando um grande combo que é aquela pessoa, né? Então você chegar para alguém e dizer, você tem sol em Libra, e você é Pita, não me diz quase nada isso, né? Nada. Já que já falamos sobre Gêmeos, vamos falar aqui sobre Ardha. Essa estrela aqui no meio de Gêmeos. Aqui. Então, para quem tem... Várias pessoas de Gêmeos vão ter essa estrela Ardha. Pessoas famosas com essa estrela é Albert Einstein, que tem ascendente aqui. Agora, então, Gêmeos é um signo do ar, né? Gêmeos é um signo do ar, regido por Mercúrio, que é um outro planeta do ar, misturado com Terra, Mercúrio, né? E tem um pouquinho de fogo lá também. Mas não tem água, é seco. Então, Gêmeos definitivamente é um planeta seco e frio, é mais Vata, né? E agora, quais são os problemas de saúde conectados com essa estrela no meio de Gêmeos? É sistema nervoso, desordens na pele, sensibilidade da pele, alergias, desordens mentais e problemas nos pulmões. Total. O que você acha disso? Bate, assim, agora eu não tô nem olhando para paciente, eu tô olhando para pessoas das minhas relações aqui, que são pessoas que têm Gêmeos forte no mapa e que tem esses aspectos exatamente isso que você traz, assim. E aí você vê a assertividade disso, né? Agora, uma coisa interessante que eu vejo muito acontecer, e talvez você possa me esclarecer aqui, pessoas que são que têm Gêmeos forte no mapa, elas costumam ter uma mente mais rajásica, uma mente muito agitada, movimentada, muitas vezes tendendo os desequilíbrios de mente que essa agitação traz, mas elas fisicamente tendem ao Pitta Dosha. Sim. Boa parte delas que eu conheço. Então, eu não sei se esse pequeno fogo que você falou, ele põe fogo na palha assim, e a pessoa fica quente, né? Porque eu conheço muito geminiano que a Prakruti é Pitta, né? Mas a mente é completamente afetada por esse movimento. Assim, né?
Mercúrio é elétrico, né? E é um signo que é um planeta do fogo também, né? Fogo com ar. Então eu acho que a ausência da água em Gêmeos, né? E a chama de a chama de Mercúrio causa isso, né? É como se colocar né, um fósforo numa palha seca, daí vira, né, muito mais, né? Vira o que você falou, que você vê como pita. Eu tenho dois geminianos na minha família, ascendente em Gêmeos. E eles são totalmente pita, totalmente assim, 1000 por hora de energia e com o corpo assim, né, forte. Tipo assim, a pessoa nunca se cansa, né? Tá sempre pronto para fazer as coisas. Ah, então é super interessante, É muito Gêmeos. interessante. Bom, será que eu vou partindo para a gente para as perguntas? O que você acha? Olha, ninguém perguntou algo ainda. Você tem alguma pergunta de algum local? Não, por enquanto eu não tenho. Pessoal, vocês que estão aí, gostariam de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? A Govinda, ela pode até colocar assim, aqui se der, Govinda, depois a gente divulga também o teu contato para mapa enfim, para as pessoas conhecerem mais profundamente o teu trabalho. Eu sei que você tem o teu site também, né? Sim. Laura, é mais. Você pode vir na minha página, né? Astro Govinda, como você vê aqui. Esse Ótimo. Astro Govinda é o mesmo para o Instagram, esse é o símbolo. Aí também para o website, astrogovinda.com, como eu coloquei aí. Eu respondo no WhatsApp, os WhatsApps tudo tá lá. E a forma de agendamento é muito simples, né? Pelo Calendly. Já leva em consideração a mudança de horário, porque eu sou uma pessoa, né, brasileira que mora na Índia, que estou na Inglaterra, então fica assim, muito complicado, mas não se preocupa, o aplicativo vai resolver todos os nossos problemas em termos de horário. Então, o que você vê é o que é para você, para o seu local, Nossa, e você está no para Govinda, mim. vez eu estava na Índia com o meu grupo e a gente tem pouca folga durante o período de curso. A gente vai lá para se especializar, então a gente quer estudar muito. Mas tem um final de semana que eu deixo mais folgado para o pessoal descansar e nós temos um amigo que tem uma casa numa praia, uma pequena pousada na praia e a gente vai para lá passar o dia, né? E geralmente eu levo um astrólogo para fazer o mapa do pessoal lá enquanto a gente está na praia, descansando e tal. E nesse ano, eu levei um astrólogo, me indicaram um astrólogo, eu não conhecia essa pessoa. E ele não fazia o cálculo, ele não colocava, ele fazia os cálculos manuais e ele não colocava a diferença de fuso, né? E falava, mas tá errado. Daí ele dizia, e eu sabia, eu conhecia meu mapa, né? E eu falava, mas não é isso. Não, porque não sei o que. Até fazer esse homem começar a fazer cálculos, pegar um Google ali e botar os cálculos corretos para fazer, a gente levou quase meio dia, assim, ele teimava e falava, não, mas é isso. Eu falava, não, Indiano? é isso. Indiano, né? Nossa, eu passei um perrengue aquela vez, porque você não quer, né, desrespeitar a pessoa, tá ali, né, fazendo o trabalho dela, mas ao mesmo tempo eu estava vendo, o meu companheiro na época, eu conhecia o meu mapa, conhecia o mapa dele, eu olhava para aquilo e falava, não é isso, homem de Deus. Foi perrengue. Essa coisa, né, que você fala do aplicativo é importante, né, porque muda tudo, né? Às vezes 2 horas no mapa ali mudou um mapa completamente, né? Sim, eu uso um software, né, de computador para calcular tudo, o que é muito importante, o Parashare Lite. Então, sim, nós precisamos da data, do horário de nascimento exato, se não exato, o mais próximo possível. Se você não faz a mínima, pelo menos de manhã, de tarde, de noite. E se você nem sabe isso, por favor, me avise antes, porque eu preciso, né, me preparar. Tem outras formas de ver o mapa, através até do nome da pessoa, né? Porque as sílabas do nome estão conectadas com as estrelas, e as estrelas nos mostram os signos. Ó, Também. Então, isso é o último caso, né? Para as pessoas que são adotadas e outros tipos de casos. Então é isso. Então tudo é possível. O aplicativo é mais para agendar o horário da nossa consulta, né? Mas o cálculo eu faço no meu software, no meu computador chamado Parashare Lite. Então, esse é um dos bons. Tem alguns
como é que chama? Aplicativos gratuitos de astrologia védica que você pode procurar também, mas nem sempre são, né, assim, exatos, né? A exatidão é muito importante quando você vê um mapa. Então é melhor que o astrólogo tenha, né, um software pago, né, que faz as coisas direito. E, e é isso. Então, esse aí sobre os detalhes. E eu ofereço 8 tipos diferentes de consulta. Eu ainda não ofereço astrologia médica. Acho que no momento eu posso só ser auxiliante de médicos ayurvédicos, mas no futuro, né, com mais estudo é possível oferecer isso também. Agora eu ofereço assim, mais carreira, vida amorosa, previsão, autoconhecimento, coisas assim. Então, se te interessa, vocês podem me contatar pelo mapa. Eu sempre tenho clientes que estão procurando médicos ayurvédicos que falam português, porque eu conheço vários médicos ayurvédicos que falam inglês, que estão na Índia. Então, muito feliz de encontrar, né, a Graziela hoje, esses últimos, né, semanas que nós nos conhecemos, e poder ter alguém para poder recomendar os brasileiros, né, para poder ter algo assim substancial e fidedigno ayurvédico para eles, porque a análise astrológica é muito boa e eu uso sim, né? Eu recomendo e eu também faço as joias astrológicas para, né, amenizar problemas planetários, mas eu sempre recomendo as pessoas ir para um caminho de cura, muito importante, seja psicológico, ou seja védico, médico, é, é importante. Então, É porque, no fim das contas, qualquer vertente que venha dos Vedas vai partir para isso, né? Vai partir para. você ficou muda um pouquinho. Agora eu tô te ouvindo. Alguém tá ligando. Vai caminhar nesse processo de autoconhecimento, né? Então, a astrologia védica é uma ferramenta incrível para isso. O Ayurveda é uma ferramenta incrível para isso. Para você, não é para descobrir o que vai acontecer comigo, mas para você ter ferramentas para saber lidar com as coisas que eventualmente vão acontecer e para você também ir formando uma autorresponsabilidade, né? Para desenvolver a sua própria saúde, então, o seu próprio caminho, né, consciente das coisas. Tá? Bom, pessoal, eu só queria fazer aqui um adendo. Eu sou uma escola, né, em Curitiba. Atuamos no sul do Brasil, temos curso de formação. Estamos agora com uma turma aberta de formação de Ayurveda. Então, se alguém tiver interesse em estudar a Ayurveda de uma maneira mais próximo possível do que seja um estudo mais clássico de Ayurveda, a gente trabalha em cima desses clássicos. Procura a gente, né? Aí a gente explica tudo com cuidado e carinho para vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, então agora é a última chance, senão a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui. Govinda, eu quero te agradecer muito. Eu espero que a gente realmente consiga caminhar nessa parceria. É muito importante para mim ter essa ligação com o Jyotish, né? Pessoal, eu já ia esquecendo, dia 29 a gente vai fazer uma segunda parte, uma segunda live, né? Sobre a astrologia védica e o Ayurveda. Vai ser no perfil da Govinda, né? Daí não é mais aqui no meu perfil. Então, acompanhe aqui pelas redes que a gente vai divulgar isso certinho, tá bom? Sim. E se essa live pode ser gravada no seu perfil, porque eu tenho clientes e amigos que querem assistir a live, mas não puderam estar aqui ao vivo, mas eu vou com certeza voltar para a página e vão assistir Eu a live. eu acho que é só apertar no X aqui e ele já pede para gravar, né? Eu E você acho. pode colocar postar, daí posta assim Tá, direto. vou Sim. fazer isso. Tá. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Foi muito bom. Govinda, mais uma vez, te agradeço. Depois a Obrigada. gente conversa pessoalmente. E vamos lá, pessoal. É isso aí. Ayurveda e astrologia védica são inseparáveis e a gente precisa ter essa consciência dessa profundidade. Muito Sim. obrigada, Obrigada, Bruno. Matheus. Obrigada. E até a Até a próxima. Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.